Vizela, um clube recém-promovido à primeira divisão nacional 36 anos depois. Mas quem é o Vizela? Você conhece? Venha comigo, eu sou o Ricardo Veloso e este é o Futebolisticamente Falando. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o Vizela. Mas peço que você deixe ficar o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. E deixe ficar o seu comentário ao final do vídeo, isso é muito importante para nós e nos ajuda a crescer. E agora, meus amigos, sem mais demoras, vamos para o vídeo. O Vizela Clube nasceu no dia 1 de janeiro de 1939. Nem então, Vizela, uma freguesia de Concelho de Guimarães. Mas ele nasce meio que num ambiente instável, isto porque o povo de Vizela, já há muitos séculos e, em especial, no princípio do século XX, vinha pedindo que Vizela fosse independente, fosse um concelho independente. O clube meio que nasce também imbuído dessa mística de luta pela independência de Vizela como concelho. E muitos dos seus bons resultados dentro de campo nas décadas seguintes viriam a ser uma espécie de chamariz para a luta do povo vizelense. O Vizela meio que acabou de ter sorte, porque pouco tempo depois de nascer, naquele dia 1 de janeiro de 1939, pouco tempo depois, um senhor de Vizela, um vizelense, que tinha como profissão ser recoveiro, ele ganhou na lotaria e aproveitou esse dinheiro e comprou um terreno que ofereceu ao clube, e o clube fez ali o seu estádio, o Agostinho Lima, que era o estádio tradicional do Vizela. Com o tempo, o Vizela foi se impondo no panorama distrital português, na zona de Braga, impondo, crescendo e levando estas pretensões de uma Vizela independente como concelho. Nas décadas seguintes, Vizela e o seu clube seriam uma só. No ano de 1966-1967, naquela época, o Vizela estava na terceira divisão e ganhou o que era chamada de Taça de Campeão de Portugal, que era a terceira divisão nacional. Continuou alguns anos entre subidas e descidas. E no ano de 1981-1982, o Vizela volta a ganhar o título de campeão da terceira divisão. Subiu para a segunda divisão, Zona Norte, que era a sua zona, e aí enfrenta os clubes da Zona Norte do país. Já no ano seguinte, 1982-83, o Vizela tenta subir à primeira e maior divisão do futebol português, mas falha por muito pouco. Isto porque o Super Sporting de Espinho estava com uma super equipa naquele ano, limpou toda a concorrência possível e imaginária. 6 jogos, 6 vitórias, sem muito a dizer, e o Sporting de Espinho subiu à primeira divisão. O Vizela haveria de esperar mais um ano ou dois. E, depois deste ano, o Vizela acabaria por subir no ano de 1983-1984. Na época seguinte, 1984-85, o Vizela militou na primeira e máxima divisão do futebol português. Vizela esse que estava na primeira divisão a jogar com as equipas como o Sporting, Benfica ou Porto, os grandes de Portugal. No entanto, não fez muito boa partida. O Vizela ficou apenas no último lugar da classificação geral e desceu com 15 pontos para a segunda divisão e não haveria de voltar mais à primeira divisão até este ano 2021. Pelo meio, ainda conquistou mais alguns títulos, como a volta
à segunda Divisão Nacional no ano de 2004-2005, quando se sagrou aí campeão de segunda divisão, que à época já era uma espécie de terceira, não é? Na época de 2008-2009, já na segunda liga, o Vizela esteve muito perto de voltar ao convívio dos grandes, mas acabaria por ser o Rio Ave a subir divisão. Mas, em boa verdade, o que marca o futebol em Vizela é a sua luta pela Conselhia. A Conselhia de Vizela haveria de ser conseguida no ano de 1998, após muita luta do povo. O clube, dentro do campo, naqueles anos mais turbulentos, acabaria dando resposta e acabaria fazendo boas exibições, como no ano de 1981-82, quando Vizela ficou a ferro e fogo, o clube sagrou-se campeão da terceira divisão. Por isso a mística do Vizela acabou sendo também a mística da cidade, um povo que luta pela sua autodeterminação, um clube que luta pela autodeterminação da sua cidade. Clube e cidade se confundem num só, e é uma das raras zonas do país onde se pode dizer que se moras em Vizela, tu és do Vizela. É quase indistinto, não há possibilidade do contrário. O Vizela é grande dentro de seus domínios, o que nem sempre acontece, mesmo com clubes da primeira divisão. Veja-se o caso do Sporting de Braga. Ele não é grande dentro da cidade de Braga. Confuso. E um dia explicarei isso. Mas o clube da Rainha, como também é conhecido, tem a sua mística em outras coisas. Além de o clube ter muito esta mística da luta pela independência de Vizela, como cidade, tem também a mística do povo romano, que por ali passou e deixou as termas romanas, que ainda hoje são tão conhecidas e afamadas em Portugal. Entre os povos romanos e a autodeterminação de Vizela, o clube, o Futebol Clube Vizela, continua a representar e a levar o nome da sua cidade natal pelos quatro cantos do nosso país. Esta foi um pouco da história do Futebol Clube de Vizela, um clube que voltou 36 anos depois à primeira divisão nacional. Eu espero que você tenha gostado. Deixe ficar o seu like, deixe ficar o seu comentário e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E eu volto uma próxima vez com mais uma história sobre o futebol no geral. Um abraço para todos, fiquem bem.